Regozijando-nos na presença de Deus, né? Aprendendo com Ele, porque Ele tem para nos ensinar. Deus tem para nos ensinar. Tem muita coisa para nos ensinar. E Ele nos ensina. E nos faz aprender na sua palavra, né? Resta que nós não deixemos de procurá-lo, de buscá-lo, né? Buscar é o Senhor enquanto há tempo. Todo tempo, todo dia. Salmo 125 ainda não é parte aqui, mas já que me ocorreu, não é parte, mas já me... Salmo 25, né? Eu falei? Isso. Uma coisa tão necessária para nós, que estamos preocupados, e o trabalho dos irmãos aqui estão com esse foco, a preocupação com a família. Então, crentes, que já fomos chamados de protestantes, não é isso? Depois de crentes, agora atualmente evangélicos, mas eu ainda estou muito acostumado com a palavra crente, parece que ela se encaixa um pouquinho melhor. Então, queridos, olha, para que tenhamos sucesso, tenhamos prosperidade em tudo que fazemos, o Salmo 125, o versículo 5, nos diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E esse aqui que mais nos importa, a última parte do versículo: por ti estou esperando todo dia. 25, o 125 é depois, é o 25, 5, amém? Porque eu espero por ti todo dia. Então, se nós vivermos a nossa vida com essa expectativa, com essa condição, certamente nós obteremos mais sucesso. Agora, é claro, irmãos, eu tenho plena certeza que não sou eu, mas muitos de nós já passou muitos dias sem sequer pensar no Senhor, ainda com temor, ainda conhecendo a palavra, mas a agitação do cotidiano, né? A agitação das muitas preocupações, dos dias que vivemos hoje, que Jesus já havia profetizado, dias trabalhosos, dias de muita correria, de muita preocupação, às vezes passa-nos despercebido, de esperarmos a Deus. E essa esperança que o salmista nos lança aqui, ela pode ser do cotidiano, né, das coisas que eu preciso, das minhas dificuldades, como Antônio Carlos falou aqui, que são muitas, né? Porque na verdade, aqui aonde estamos agora, nesse planeta, nós somos estrangeiros. A partir do momento que levantamos a mão para o Senhor, dizemos: Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o meu Rei, Tu és o meu governante, Tu és o tudo na minha vida, nós começamos a já não fazer mais parte do sistema do mundo. Nós já estamos nos preparando, estamos sendo preparados para sermos cidadãos do céu. Daquele reino que Jesus, quando chegou aqui, e já um pouquinho antes dele, João Batista antecedia dizendo: o reino de Deus é chegado a vós. É chegado o reino de Deus. E quando aguardamos no Senhor e buscamos Ele, esperamos por Ele, nós temos confiança de que Ele vai nos dar o escape necessário para as nossas situações. Em algumas coisas parece que demora um pouquinho mais. Outras são um pouco mais rápidas.
Mas em todas nós temos que passar esperando e confiando no Senhor. Porque o apóstolo Paulo nos diz isso. Todas as coisas, todas. Ele não disse todas as coisas boas, mas ele disse todas as coisas contribuem para o bem daquele que teme a Deus. Então, se eu sofro e eu espero em Deus, eu sei que Ele vai me dar o socorro. Ele vai me socorrer, Ele vai me livrar. Irmãos, eu estou aqui um pouquinho fugindo, porque o Senhor está me dando algumas coisas aqui. E ainda não é exatamente ali, mas nós vamos já entrar no tema. Nós como crentes no Senhor, temos que entender que as coisas que passamos por causa de sua obra, né, todas elas vão contribuir. Ainda que o sofrimento seja para mim, eu sofra, mas alguém que me cerca e me rodeia pode até ser beneficiado de ver o meu comportamento de esperança num Deus que não falha. Digo isso, irmãos, porque nós já temos notícias de alguns irmãos que no leito de dor, sabendo que vai partir e está sofrendo, mas ele está alegre e cantando, sabendo que a minha esperança maior é lá com o Senhor no céu. Ainda que Ele me dê as vitórias diárias, Ele vai me dar. Algumas talvez não, porque eu preciso aprender alguma coisa. Porque os irmãos bem sabem o evangelho triunfalista que se prega nos dias de hoje, né? É um evangelho que o crente não pode sofrer, porque isso é triunfalismo. Porque nós temos duas situações diferentes lá no começo da igreja. Tiago e Pedro, logo no começo da igreja, prenderam o Tiago, mataram o Tiago, foi degolado, não foi isso, né? Se não me engano foi degolado. O governante olhou aquilo, opa, o povo gostou disso, peraí, vamos pegar mais um. Prenderam o Pedro. Está fazendo isso político, irmão. Ele quer fazer, agradar o povo para poder, né, se manter tranquilo no poder. Ele falou, prenderam o Pedro, trancafiaram o Pedro, vamos matar ele também. Matamos um, vamos guardar o outro para o dia seguinte. Só que a igreja estava lá orando, intercedendo, aquilo que tinha aprendido com Jesus, aquilo que tinha visto de Jesus, estava orando, intercedendo. Deus achou por bem enviar um anjo, de maneira tal que Pedro sai daquele lugar como achando, eu estou sonhando, isso aqui eu estou sonhando, não é realidade. Quando ele se deu por si, ele já estava liberto. Então são duas situações, Deus permitiu, o outro não, porque aquele não era o momento de Pedro, dele seria mais para frente. Então são situações diferentes, por isso que Deus, eu vou pular um pouquinho agora aqui, por isso que Deus resolveu formar uma família com o nome igreja. Estou pulando já aqui um pouquinho, mas a gente retorna lá depois. Deus resolveu formar uma família chamada igreja, para quando eu precisar, eu tenho irmãos, tenho mães, tenho pais, tenho filhos dentro desta família, que é a igreja. Essa preocupação, às vezes de orar por alguém que eu nem conheço, mas é servo de Deus, está lá envolvido em missões, em países onde o evangelho não tem essa liberdade que nós temos hoje aqui, estamos reunidos, falando do Senhor abertamente, em voz alta, sem se preocupar que alguém venha nos perseguir, nos trancafiar, nos torturar e nos manter presos em algum lugar. Mas Ele nos deu, nós estamos num país livre, mas há irmãos nossos, que a gente tem que gemer e chorar por eles também, ainda que eu não conheça, porque ele também é parte dessa família maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Amém?
E vamos ver o Salmo agora 128, então. Porque esse aqui, irmãos, a Bíblia, ela é tremenda. A Bíblia, ela é algo especial, né? Só pela composição dela, né? 1.500, 1.600 anos, né? Há uma biblioteca de junções de cartas, livros, salmos, né? Quase 1.600 anos. São 66 livros, 40 autores ou escritores, né? E um só autor, né? O Espírito Santo. E é interessante que às vezes você passa na Bíblia em alguns textos várias vezes, várias vezes. E não compreende. Mas você vai passar 1 ano, 5, 10, 15 anos. Em um determinado momento aquele texto começa a fazer um sentido tão profundo para você. E o texto que vou ler agora tem essa condição para mim agora, no meu momento de vida. Né? Que a gente lia, entendia, achava bonito, mas você vivenciar aquilo que o Senhor fala na sua palavra, na tua própria vida. Né? Vamos ver o que diz o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ralentrei aí até nessa leitura agora, porque aqui está o segredo. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Verás os filhos de teus filhos. É maravilhoso você constatar que temer a Deus é um bem tremendo. É um bem tremendo. Embora seja, como o próprio Jesus nos aponta, um caminho estreito e apertado. É um caminho estreito. Fazermos a vontade do Senhor é um caminho estreito, difícil. Não é fácil, o próprio Jesus diz isso. Ele mesmo alerta a gente, não é fácil. Sabe, viver nos dias atuais, dentro dos parâmetros que o Senhor nos impõe para que alcancemos a vida eterna, é luta, é aflição, é batalha, é guerra interior, é guerra exterior, né? Somos bombardeados aí por uma sociedade corrupta, sem qualquer compromisso com Deus, e nós temos que viver, temos que trabalhar, temos que estudar, tem que ficar ouvindo o que não gostaria de ouvir, né? Somos cercados pelo pecado, mas se tememos ao Senhor e nos buscamos Ele, esperamos, como diz o salmista, por Ele todo dia, é nessas horas que quando esperamos por Ele, as coisas se apertam, o seu Santo Espírito vai falar com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, e tememos a Ele, e temos que fugir do mal. Fugir do mal. Fugir do mal. Né? Mas o Senhor nos dá, aleluia, essa bênção, ainda em vida. Né? O próprio Pedro, quando questionou Jesus, né? Senhor, estamos deixando tudo por ti, tudo. O que vamos ganhar com isso? O que vamos ganhar com isso? Ele falou, olha, nessa vida, 100 vezes tanto
e por fim a vida eterna. E é legal que nessa continuação ele diz assim, vocês vão ganhar em irmãos, né? Em pais, em mães, entendeu? Mas me segue. Deixa tudo e me segue, né? E me segue. Muito bem. A família, irmãos, é algo de mais importante para Deus. É o que há de mais importante para Deus. Tanto é que a gente sabe que foi a primeira instituição que Deus fez. A primeira coisa que Deus instituiu foi a família. Ele fez isso, ele se preocupou com isso. E é interessante que uma outra instituição, a igreja, ele só faz surgir na face da terra mais ou menos uns 4.000 anos depois. Aproximadamente, mais ou menos uns 4.000 anos depois. Ele cria a igreja nos mesmos moldes da família, ou seja, visando essa vivência familiar, agora ligadas não por sangue, mas por espírito. Uma vivência de ligação espiritual. E é interessante que Paulo coloca a igreja como noiva, que há de se casar com o Filho de Deus, né? Formando essa família maravilhosa. Então Deus ama família, o relacionamento familiar. Na nossa vida, nós participamos de vários grupos, né? Escola, trabalho, transporte. Até no transporte, às vezes a gente faz grupos de amigos, não faz? Aqueles que sempre trabalham próximo, estão sempre no mesmo vagão, acaba fazendo uma certa amizade naquele momento, né? E também somos participantes do grupo da igreja, agora eu digo local. Somos participantes de grupos na escola, no trabalho, no transporte, na igreja. Mas o grupo ao qual nós pertencemos, irmãos, é a família. Esse é o grupo que eu pertenço, os demais eu participo. Mas você disse, Lemuel, que a igreja local eu não pertenço a ela? Você participa da igreja local pertencendo à igreja universal. Porque hoje você está aqui, mas você pode mudar e ir para uma outra igreja, em outra cidade, um outro grupo de irmãos. Mas a tua família e a igreja universal, você pertence a ela. Amém? E a essa família maravilhosa que Deus instituiu, e também depois criou a igreja, né? Ele já tinha projetado a igreja, projetou a igreja. Jesus pôs as pedras fundamentais da igreja, o Espírito Santo veio e inaugurou. Então quem faz a liga dessa família agora, quem faz essa ligação entre nós é o seu Santo Espírito, né? E construir, irmãos, eu lembro uma vez que eu trabalhando lá para Santo André, levando o pessoal para a faculdade, enquanto esperava ali alguns alunos, enquanto esperávamos a saída dos alunos, eu tinha alguns colegas que também dirigiam, de São Bernardo, de Santo André, de São Caetano, em vários lugares. E a gente ficava ali esperando, conversando, e algumas vezes até numa lanchonete, e eles bebiam e contavam as suas peripécias pessoais, e estranhavam que eu não tinha as mesmas peripécias pessoais deles, né? Com relação à fidelidade com a esposa, né? E eles achavam estranho aquilo. E uma certa vez eu comentei, amigo, para se construir algo é muito difícil. Vai levantar uma casa para você ver. Vai levantar um prédio. É muito difícil. Mas para derrubar, meu amigo, em um dia, dois, se prepara as dinamites na base do prédio, ele rui em segundos. Né? Ele rui em segundos. Então, construir é difícil, mas destruir é 2 instantes. Se a gente não estiver esperando no Senhor todos os dias. Até que, quando os seus discípulos falaram sobre Jesus, quando será a tua volta? Eu falei, vai ser como um relâmpago, quando ninguém esperar.
Porque se soubesse, né, a que horas da vigília via o ladrão, a pessoa ia ficar, né? Opa, peraí. Mas a qualquer momento, então nós temos que esperar o Senhor assim. O meu comportamento cristão tem que ser assim. Eu tenho meus momentos de emoção, porque é natural de nós, do ser humano, somos feitos de emoção, nós oscilamos. De manhã eu estou com um mau humor tremendo, mas à tarde estou melhor, ou o inverso. Levanto com um humor bom, mas no fim da tarde estou aborrecido, né? E me encontro em situações fazendo algo que não deveria, como filho de Deus. Por isso que Jesus recomenda, olha, quando ele recomenda lá, vigiai e orai. Olha que interessante, ele põe, eu não sei, mas eu imagino que tem um significado profundo nisso. Vigiai primeiro, ele não fala orai e vigiai. Ele diz, vigiai e orai. Vigiar, esteja esperto, esteja ligado, seja simples como uma pombinha, conviva com todo mundo, mas prudente como a serpente, cuidado com quem te cerca. Seja simples. Você sabe que a pessoa é um traficante, você sabe que a pessoa é uma bandida, mas ele está ali perto de você. Você por algum motivo parou daquele lado, seja simples, mas prudente. Bem ligado, bem esperto, né? Porque a serpente está ali, ela está pronta a dar o bote. Então é isso, é estar esperando, né? Ser simples, mas ser prudente. Porque sabendo o inimigo de nossas almas, que tememos ao Senhor, que temos conhecimento da sua palavra e que tememos a Ele, Ele vai vir de forma sutil. Vai vir de forma que às vezes a gente imagina, não tem problema, isso aí não tem problema. E eu lembro de um pastor que falava a respeito disso, que se a gente abrir uma brechinha assim, o diabo vem, ele põe uma pequena cunha ali. E se ele pôs a cunha ali, meu amigo, ele já começa a bater com a marreta, aquilo vai abrir, o espaço vai abrir. Se a pessoa não vigiar e não buscar socorro do Senhor, diz, Senhor, fecha essa fresta que eu abri. Fecha essa fresta que eu abri. Me ajuda. Por isso, buscar ao Senhor todo dia e esperar por Ele todo dia. Porque a salvação que o Senhor nos preparou é algo tremendo. Deus se preocupa tanto com a família, que a recomendação dele lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 7. O meu tempo é até 9h30, Antônio Carlos, é isso? Muito bem. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 7. Estamos falando de família, queridos. O nosso bem maior enquanto aqui estamos. Não é não, Antônio Carlos? Principalmente quando vai crescendo, né? Quando Deus vai enchendo a aljava de flechas, né? É a herança do Senhor. Antes de eu ler aqui, então vamos ler aqui, já que eu me recordei aqui, Salmo 120. Antes do Deuteronômio, olha, irmãos, vamos ler aqui um pouquinho Salmo 127, tá? Deixa marcado o Deuteronômio que a gente já volta nele. É que me ocorreu esse salmo agora aqui também. Esperar no Senhor, o Salmo 127 nos diz o que é também aqui, ó. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de manhã, de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém?
a herança do Senhor. Nós temos que cuidar. Temos que cuidar. Mas, irmãos, as dificuldades dos dias atuais, de se criar filhos, as mães têm que sair para trabalhar, para ajudar o esposo. E nós ficamos acabando com os nossos filhos, ficando nas mãos do ensino secular. E muitas vezes do que a televisão também ensina. E se conhecermos bem o que a televisão ensina, é muito perigoso. É muito perigoso. Porque o interesse é puramente comercial. Não existe uma preocupação pelas vidas. Ela é só comercial. Então ela vai fazer tudo que interessa a ela. Vou fazer propagandas para que eu venda brinquedos. Vou fazer propagandas para que influencie. Para que aquela criança seja uma consumista. Aí a ausência da mãe e do pai vai suprir a necessidade do filho com presentes. Quando a melhor coisa para se suprir dentro de um relacionamento é a presença. É a presença. É o estar perto, estar conversando, estar abraçando, né? Estar rindo junto e estar chorando junto. Relacionamento. Os 10 mandamentos que o Senhor nos aponta. Puro relacionamento. Puro relacionamento. Os 4 primeiros mandamentos do homem com Deus. Do 6º ao 10º, do homem com o homem. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias da tua vida. Os primeiros, não farás outro Deus diante de mim, não te encurvará para eles, não darás falso testemunho, não usará o nome do teu Deus em vão. Relacionamento. Relacionamento. E o melhor lugar para nós desenvolvermos esse relacionamento é a nossa família. Melhor no sentido que eu já conheço, e mais difícil no sentido da intimidade. Porque há uma certa intimidade, e por essa intimidade, muitas vezes, um não respeita o outro, porque conhece a falha do outro. Aí é o melhor lugar para exercitarmos o amor de Jesus. É o melhor lugar para treinarmos, exercitarmos a humildade que o Senhor Jesus nos ensina. Mas muitas vezes nós não queremos ser humildes. Não queremos nos humilhar. Então quer falar mais alto ou quer responder. Mas o melhor campo para treinarmos o amor de Cristo é dentro do nosso lar com os nossos familiares. Né? Quantas vezes a gente já viu pessoas que... Poxa, mas aqui no bar ele é tão boa gente, mas lá em casa ele bate na família. Isso a gente tinha aí um exemplo muito próximo. Não é? Mas para o crente, irmãos, para o crente, põe isso na cabeça, põe na tua cabeça, guarda no teu coração. Quando você tiver para entrar numa intriga ou num debate com um parente, com o cônjuge, com o filho, com o pai, com o primo, com o irmão. Porque é a área mais difícil, irmãos. Porque você é criado lá com teu irmão, de sangue. Aí de repente surge uma discussão, desenterra-se coisas de décadas atrás. E manifesta-se raiva, ódio, intriga por causa daquilo. Esse é o melhor momento de pegar o amor de Deus, o amor que Cristo ensinou, trazer para nós, fechar a boca, humilhar-se
e orar a Deus para que Ele te dê vitória. Amém? Glória a Deus. A gente nem pode ouvir um glória a Deus, né? Porque é difícil. Irmãos, esse é o caminho espinhoso. Esse é o caminho espinhoso. Um deles, né? Esse é o caminho apertado. O largo, eu chuto o pau da barraca, como alguém diz aí, chuto o balde e que se vire. Eu quero é cuidar de mim. O importante é eu. Mas Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem mais tem propriedade e autoridade para dizer isso que Jesus? Quem mais se negou como Ele se negou por nós? Ninguém. Ninguém. Em tudo. Ele é exemplo, em tudo. Em qualquer mandamento que você pegar de Jesus. Qualquer um desses, pode pegar qualquer um. Pega qualquer um, que Ele exija que nós façamos. Olha para a vida dele para ver se ele já não fez primeiro. De tudo que Ele pediu para nós, nos mandou, Ele fez primeiro. Mostrou. Ele mostrou com os seus atos. Ele mostrou com o seu comportamento. Depois pediu para que assim nós o fizéssemos, se quisermos orar com Ele no céu. Amém? Glória a Deus. Vamos ver Deuteronômio então, irmãos? Vamos ver aqui Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 a 7. Ainda falando de família, a preocupação de Deus com a família. Para que se relacione com Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimará aos teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, todo o tempo, né? Todo o tempo fala da minha existência para o teu filho. Diga para ele, fala para ele que eu existo, que eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Que eu sou o único e não há outro. Fala para ele sobre os grandes feitos que eu fiz para Israel. Mostra para ele. Nós não podemos falar isso para os nossos filhos de prática, né? O que Deus fez por Israel, porque nós não vivenciamos lá. Nós temos a base da Bíblia. Mas eu posso dizer para ele quais foram as bênçãos na minha vida advindas de eu temer a esse Deus que eu não vejo, que eu não vejo Ele, mas sei da existência dEle, que é comprovada racionalmente pela sua palavra, porque as coisas que Ele revelou e as coisas que Ele nos disse se cumpriram e estão se cumprindo. Não, os dias trabalhosos está aí, ó. Quer uma evidência mais que essa? Quer uma evidência mais que essa? Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Quer uma evidência como essa? Dias que não se tem tempo para nada. E dou glória a Deus, inclusive pela irmã ter dito aqui, que esperava, e a minha expectativa era essa também, que tivéssemos uns 3 aqui, né? Eu falei, Lena, acho que vai ter eu, você, né? Porque você está indo comigo. Lá o Antônio Carlos, acho que o Wagner também vai, não sei. Mas glória a Deus, irmãos, por vocês estarem aqui. Sabe, irmãos, glória a Deus por vocês estarem aqui, por nós estarmos aqui. Porque a nossa alma e o nosso espírito está sendo alimentado pela palavra de Deus. E não há prosperidade melhor na vida do homem do que o relacionamento baseado nos ensinamentos da palavra de Deus. Não há. Irmãos, imagine você tendo R$1 milhão, coisa maravilhosa. Não é bom? Imagine, ia viajar e
planeta todo aí, ó. Mas se não tiver paz dentro de casa, adiantou alguma coisa? Não. Se não tiver paz de espírito dentro da alma, adiantou alguma coisa? Não. Então, se alguém aqui vier a ter R$1 milhão algum dia, não deixe Deus. Agradeça a Ele por Ele ter te dado essa bênção e faça bom proveito disso, com Ele continuando a governar a tua vida. Porque a pessoa se perde, né? Opa, agora eu posso fazer tudo. Será que pode mesmo? Pode. Mas será que tudo que você pensa em fazer e quer fazer vai continuar garantindo o teu lugarzinho que o Senhor foi preparar lá no céu? Não é? Então é isso, é ficarmos firmes na família que o Senhor deu para nós. De estarmos aqui. Eu sou de outra denominação, mas isso não me impede de tê-los como meu irmão. Não me impede. Podemos mudar daqui para outro estado. Vamos continuar sendo meus irmãos. Porque a nossa ligação não é sanguínea. Ela é espiritual. Pelo Espírito Santo de Deus. E a coisa mais gostosa, irmãos, é quando você sai de um lugar, vai para um outro longe, chega numa igreja, muda-se para lá. E você começa a conhecer outros grupos de irmãos. Com pouco tempo que você está ali, parece que você já está há anos, porque é uma coisa tão gostosa. Eu não sei se já aconteceu isso com os irmãos, mas é uma coisa muito gostosa. Quando você encontra assim, parece uma semana, duas, parece que você já está lá. Por quê? Há o Espírito de Deus fazendo essa unidade na família. Há o Espírito de Deus. Porque o que aqueles irmãos esperam é o que eu espero também. Aquilo que ele quer para ele, eu quero para mim também. Aquelas coisas que o Senhor nos prometeu e nós alcançaremos. Amém? Muito bem. Antes de encerrarmos, eu peguei 3 exemplos da Bíblia aqui, tudo ligado à família. Noé, foi salvo ele e a sua. Porque Noé, o que tinha com Noé? Deus olhou uma coisa nele, que ele era justo, né? Ele sendo justo, ele obedeceu. Se ele obedeceu, por que ele obedeceu a Deus? Oi? Por temer a Deus. Por temer a Deus. Deus revelou, falou, opa, vou fazer. Jó, a mesma coisa. Aqui no caso de Jó, ele é um sacerdote intercessor pela sua família. Esse amava a sua família. Creio que Noé também. Mas o caso de Jó, ele está relatado de maneira tal que deixa realçado isso. Deixa destacado isso. Os filhos dele se reuniam, cada dia um na casa do outro, porque Jó tinha muitas posses, era um homem rico. E cada um ia fazer um banquete. Né? Se fosse hoje seria um churrasco, né? Talvez até acontecesse isso lá também. E ele se juntava, Jó preocupado, falou, meu Deus, fazia todo dia pela madrugada intercessões pela sua família. Preocupado que os filhos, naquele momento de alegria, de prazer, de satisfação, pudesse falar algo, saísse da sua boca algo que ofendesse a Deus. Então ele, preocupado, se levantava intercedendo pela família. Porque Jó temia a Deus. Porque Jó temia a Deus. E temer a Deus não é ter medo. Correto? O que é temer a Deus? Temer a Deus é o seguinte: eu conheço, alguém me falou da sua palavra. Eu gostei do que eu ouvi a respeito de Deus na Bíblia. E aquilo me atrai. E aquilo me causa preocupação de eu querer conhecê-lo melhor. Então eu começo a vir em estudos na Bíblia, eu mesmo começo a estudar, começo a procurar alguma coisa que me dê mais conhecimento de Deus. Porque se esse Deus, pelo que está escrito aqui, o que ele fez e o que ele faz e o que ele vai fazer é real, eu quero para mim. Então eu procuro conhecer o melhor para que eu me ajuste cada vez mais à sua vontade.
para que eu me alinhe cada vez mais com o que Ele quer e espera de mim, que agora sou seu filho por adoção em Cristo. Essa é esperar no Senhor, como diz o Salmo 25:5. Esperar no Senhor todo dia. Para encerrarmos, aí também temos Abraão. A mesma coisa, em Abraão, nós vamos ler aqui Gênesis 12:3. Para encerrarmos. A melhor escola é o lar, hein? A melhor escola é o lar. Algumas anotaçõezinhas que eu fiz aqui, eu não queria deixar passar em branco. A melhor escola é o lar. É o lar. Os nossos filhos, quando forem para a escola secular, já tem que estar educado. Aleluia, bons tempos lá no passado. Hoje em dia isso, oh meu Deus, propicia a tua igreja. Eu vou orar aqui, Senhor. Propicia a tua igreja, que eles possam dar essa educação aos seus filhos, Senhor. Que eles possam, tenham a condição de dar essa preparação para os filhos encararem este mundo. A ausência de Deus é o inimigo número 1 do lar. Um lar sem Deus, amigo, é muito difícil. Nós nos sentimos também, irmãos, seguros quando vemos nossos filhos servindo ao Senhor. Dá uma certa tranquilidade. A gente sabe que não está isento do perigo e do mal, porque o inimigo de nossas almas, ele está constantemente querendo nos derrubar. Mas nós ficamos, não é assim? Se eu vejo meu filho servindo ao Senhor, né? Indo para a igreja, fazendo parte de um grupo de jovens, né? Nas atividades da igreja, isso deixa a gente tranquilo, a gente se sente seguro com referência a isso. Muito bem, então Gênesis 12:3 diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas todas aquelas que olharem, Abraão, para o teu exemplo de fé, todas aquelas famílias, Abraão, que olharem para a tua obediência para comigo, essas famílias serão benditas. E Abraão obteve sucesso, porque ele temia a Deus. Então, nos diz Provérbio, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Amém? Que Deus abençoe a você e a sua família. Posso orar? Posso orar? Vamos encurvar só a cabeça, não precisa levantar não. Bendito Deus e Pai, no nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por esta noite aqui na tua presença, aprendendo a tua palavra. Ó Deus, assim como os nossos irmãos já oraram aqui pelas famílias, também quero orar agora neste momento, Pai, pelos teus servos que aqui estão, pelos seus cônjuges, pelos seus filhos, pelos seus parentes. Pai, eu te peço que tu venhas dar graça aos teus servos, para que a graça que neles há por ti, seus parentes também possam ser alcançados, aqueles que ainda não o foram. Usa-nos nas tuas mãos, Pai. Usa-nos nas tuas mãos para sermos bênçãos dentro das nossas famílias. Bendito Deus e Pai, orando a Ti, nós te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe.